também pela cooperação, porque no mês de outubro do ano passado recebemos o pastor Elenildo e um grupo de obreiros que esteve conosco ali pregando a palavra do Senhor. E Deus tem usado eles de uma forma extraordinária naquela oportunidade. Amados nossa Bíblia, meus amados e queridos irmãos, serei breve na explanação da Escritura, no capítulo 4 do livro, segundo livro dos Reis, capítulo 4, e o versículo 1 em diante. Certamente o Espírito Santo nos dará graça para interpretar este texto brevemente para a nossa vida espiritual. Cochabamba está a 2.680 metros de altitude. Alguns dos pastores sentiram o efeito da altitude ali, mas tomaram bastante chá de coca e regularam a pressão atmosférica, viu? Não é pecado tomar um chá para se acaso. E nesse tempo, eles estiveram ali visitando algumas das nossas congregações e os nossos irmãos se sentiram muito gratos pela visita dos pastores. 2.680 metros de altitude em Cochabamba, Oruro, 3.000 metros de altitude, Potosí, 4.150 metros de altitude. Nós estamos mais perto de Deus que vocês. No arrebatamento da igreja vamos subir primeiro, depois a igreja do Senhor, do Rio Paulista, vai subir atrás da igreja de Cochabamba. Não pela santidade, pela altitude, tá? Não é pela santidade, irmãos. O texto nos ensina assim: certa mulher, viúva de um dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse servo temia ao Senhor Deus. Agora veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que ele tens em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vai, peça emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra na tua casa, no teu quarto, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite a todas aquelas vasilhas. Ponha a parte as que forem ficando cheias. A mulher foi, fez conforme a palavra do profeta, fechou a porta atrás de si dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi, contou ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Amém. Amados e queridos irmãos, o texto que acabei de ler é um texto muito conhecido da igreja, um texto e um capítulo que muito se prega, e certamente Deus nos dará uma palavra a respeito desse tema que nós acabamos de ler. Relata a história de uma senhora que, na sua desesperação, procura o homem de Deus. Já ouvi muitas pregações, até mesmo cheguei a pregar sobre esse tema, diante da dificuldade da expressão que o escritor escreve e fala sobre essa senhora, sobre a irresponsabilidade do marido. Primeiro, notamos que o marido dessa senhora não era um profeta. O seu papai era um profeta, ele era filho do profeta. E esse senhor, não sabemos a razão do porquê, deixou uma grande dívida que afetou a sua família. Porém, quando comecei a examinar esse tema, me chama a expressão da palavra filhos do profeta. Essa expressão
4, quando o escritor começa a escrever sobre esse tema. Porém, lá no livro de 1 Samuel, a Bíblia fala muito a respeito dos filhos dos profetas. E depois podemos também observar lá no capítulo 2 do livro de 2 Reis, quando o escritor faz menção do ministério dos filhos dos profetas. Mas como começou esse ministério dos filhos dos profetas? Certamente lá no capítulo 10 do livro. Glória a Deus, aleluia! Quando Samuel teve uma grande experiência na sua fé, ele foi que começou uma escola teológica para formar obreiros novos, para formar profetas, para formar meninos que fossem um instrumento de Deus naquela época. Essa experiência ele adquiriu lá no capítulo 3 do seu próprio livro, quando Samuel menciona sobre a atividade ministerial de um certo homem, profeta, sacerdote e juiz chamado Eli, em Siló. Quando o povo de Israel passou o rio Jordão, chegaram na terra de Canaã, a terra prometida, Siló foi o primeiro lugar onde eles se instalaram e levantaram ali o tabernáculo de Deus. Encontramos Eli, um dos líderes da nação de Israel, o líder espiritual, o líder político. Não somente tinha a direção de Deus para orientar o povo, mas também orientava em todo o aspecto político aqui neste capítulo para a nação do povo de Israel. Porém, me impressiona a expressão que o próprio Samuel escreveu, dizendo que naqueles dias a palavra de Deus não era manifestada. Outra tradução diz era muito rara. Outra tradução diz era de muita valia. Isto é, havia uma grande necessidade de uma revelação da palavra de Deus. Segundo, não havia visão frequentemente. Duas coisas: não havia uma manifestação e uma revelação da palavra de forma contínua. Segundo, não havia visão de Deus. Imagina, o povo se reunia anualmente em Siló para poder cultuar a Deus, oferecer sacrifício a Deus, para servir a Deus. As irmãs do círculo de oração cantavam, o coral cantava, mas parava o culto nos louvores. Não havia revelação da palavra. A palavra de Deus não era manifestada. Imagina os nossos irmãos nos dias atuais. Vêm para o culto, para ouvir a palavra, cantam, glorificam, mas no momento da explanação bíblica, Deus não fala conosco. Como seria o nosso culto? Seria uma tristeza. Sabemos que os louvores é para honrar, glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Mas a palavra de Deus é o alimento espiritual para a igreja. A palavra é o que dá vida. A palavra é o que revela. A palavra é o que conforta. Glória! A palavra Aleluia! é o que cura, o que sana. Glória a Deus! A palavra é o que fortalece. A palavra de Deus é a revelação de Deus para a vida da igreja. Você crê? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Aleluia! Porém, aqui é diferente. Aqui os céus estão abertos. A porta para a palavra está aberta sobre esta igreja. Glória a Deus. Segundo, não havia visão frequente. A Bíblia no livro de Provérbios diz: não havendo visão. Outra tradução diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. A revelação de Deus tem que ser continuamente sobre e para a vida da igreja. Quando Samuel passou por esse processo, ele tomou a iniciativa de preparar os meninos. A palavra profeta veio da palavra Nevihi, do original do hebraico no Antigo Testamento. E essa palavra textualmente significa a boca de Deus. A igreja necessita de profeta que fale a palavra. A igreja necessita
internet. no círculo de oração, na reunião, todos o prédio, porque a boca de Deus, a palavra profética, a palavra de Deus é o que fortalece a nossa fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando observamos a expressão do escritor desse capítulo 4, este menino, este pastor, este jovem, este homem não era profeta. O seu papai era profeta. Muito bem. Mas o que levou esse senhor, esse rapaz, a ficar em uma situação tão crítica diante da família? Primeiro, a Bíblia fala que essa mulher, uma das mulheres dos filhos dos profetas, procurou o profeta maior, o pastor da igreja, o pastor da congregação de Israel, para pedir uma orientação.